Bom, gente, então eu vou abrindo, se tiver aí mais gente para chegar, o pessoal vai chegando também, não tem problema. Bom, esse é o nosso quinto encontro misto da Escola Feminista, que tem acontecido, né, os encontros da Escola Feminista Maria Auxiliadora Gomes desde o mês de junho já. A gente tem feito encontros mistos mensalmente, alguns encontros auto-organizados também, de tempos em tempos. Hoje, então, a gente tem o nosso quinto encontro misto, penúltimo dessa sequência, desse módulo, que tem tido como tema central feminismo e marxismo, mas que a gente tem passado aí por uma série de dimensões desse debate, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o avanço do neoliberalismo e os desafios que se colocam nesse sentido. Para o feminismo, a gente colocou como referência alguns textos que trazem um pouco do debate, né, também dos comuns, da questão da natureza, desse debate com a ecologia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, nessa dimensão do enfrentamento ao neoliberalismo. E a gente está contando com a super presença, colaboração da Lili, uma companheira da Democracia Socialista, também na Marcha Mundial das Mulheres. Queria agradecer muito pela disponibilidade, né, da Lili de estar aqui com a gente hoje, contribuindo nesse espaço. A gente tem, nesse momento, né, de isolamento, esses espaços são importantes para a gente continuar organizada, continuar se formando e construir a nossa disputa de formas diversas, né, que se fazem possíveis nesse tempo. Então, queria agradecer a Lili e pedir também para ela também se apresentar novamente, e pode ficar à vontade, fazer sua fala, em seguida a gente abre também para outras intervenções e a gente vai trocando, né, vamos construindo juntas. Massa, obrigada pelo convite, primeiro, né? Adoro esses espaços de trocas. Me apresentar, eu sou a Lili, sou aqui da Bahia. Atualmente eu estou na executiva estadual do PT, já fui, né? Orgulhosamente indicada pela Kizomba, eu ocupei a diretoria de mulheres da Uni, ali num momento, inclusive, meio que de transição, assim, de gerações, né? Que eu sou pré-junho de 2013, então minha gestão foi ali 2011 e 2013, e depois fui para a Executiva Nacional do PT, sou militante da Marcha aqui na Bahia, e estou também no PT com a tarefa do Comitê Gestor Estadual aqui, né, também estou representando a ADS e a nossa chapa aqui no Comitê Gestor Estadual. É um desafio falar sobre aqueles dois textos, né? Primeiro, que Tica, nossa, eu tenho um prazer enorme de sempre reler, ler, catar, fuçar, pensar, conversar com Tica. Ela é uma inspiração, uma das pessoas que eu também militei junto, assim, quando a gente era da juventude, a gente tem a mesma idade. Então, aquele texto dela ali, as contribuições, é muito fruto também de muitas conversas que a gente vem fazendo e vem acumulando, né, nesses nossos processos coletivos de se ensinar, de se aprender, enfim. E eu acho que para o debate, né, com esse eixo sobre o marxismo, de como a gente enfrentar, acho que primeiro é apresentar as estruturas, né, e aí o resgate de todo um conjunto de ideias sobre as mulheres é necessário apontar, e aí eu acho que o outro texto contribui muito nesse sentido de intercalar, de cruzar esses pontos, né, porque eles se interligam. Então, essa ideia da imposição das mulheres de salvar o mundo, de somos as castas, que somos as intocadas, que somos aquelas responsáveis por manter a vida, por uma naturalidade, algo inerente aos nossos seres, na verdade, é uma justificativa para a opressão, né? Porque ela nos coloca, primeiro, passivas, do ponto de vista da construção da sociedade, enfim, essa ideia, né, essas noções, ou quando não passivas, aquelas que têm total responsabilidade. Então, como se ao resto não importasse, a gente tem que salvar as nossas vidas e o mundo, e com uma passividade. Isso é uma justificativa para o patriarcado, isso é uma justificativa material da opressão das mulheres.
porque, primeiro, nos diferencia, nos coloca a partir de um outro ponto de vista, não somos nós que nos definimos, nós somos definidas por essa natureza, né, essa coisa inerente ao nosso ser, e também é utilizada nas justificativas da violência, porque somos as intocadas, as invioláveis, então a gente tem um tratamento diferente, está tudo relacionado, na verdade, à herança, ao repasse de bens. Então, o lugar da mulher nessa coisa da reprodução, né, da manutenção, que é também a superexploração do nosso trabalho de forma gratuita. Então, essa visão, né, entender que essa cilada ela não pertence ao neoliberalismo, ela é o fio condutor aí de um conjunto de situações e de condições que se expressam de forma material. Então, não é um penduricalho ou uma perfumaria, né? Ela é central ter essa percepção sobre qual a condição das mulheres, porque aí a gente vai conseguir pensar no que é a produção da vida, a manutenção da vida, o processo histórico que se deu, como a gente foi resolvendo e sobrevivendo, porque a história, principalmente de nós mulheres negras, é essa da sobrevivência, e de como resgatar também, do ponto de vista histórico, essas lutas é fundamental. Eu gosto sempre de usar como referência algumas revoltas que aconteceram ainda no período colonial, para a gente entender que a insurreição, que o ímpeto revolucionário, que o movimento, né, coletivo em prol de elementos, assim, contra, né, a opressão, eles sempre estiveram presentes. Não foi à toa que o bispo foi comido pelos tupinambás aqui, né, o Frei, enfim, não lembro dessa parte, eu lembro do povo, que é o povo tupinambá. Não foi à toa ter toda a história de Caramuru, não foi à toa o processo da catequização, porque tem a ver com territórios e dominação de povos, e foram diversas estratégias que perduram até hoje, porque isso é uma perspectiva colonial, onde você impõe, o dominante impõe, a partir de, inclusive, destruir esses valores de cultura e não contar a história, esse lugar de dominação, né, de territórios, de corpos, de vidas, de modos de produção, de saberes. Então, nossa herança cultural, né, é enraizada nisso. E por que é importante pensar a partir do Sul? Porque aqui a gente não só foi vítima desse processo, resistiu e segue construindo uma história de superexploração, não é à toa a ligação até hoje com os golpes antidemocráticos, ou com a pobreza ou a desigualdade, ou como a Covid vem afetando o sul do mundo, né? Esse local, que aí é falar do Brasil, é falar dos países da América Latina, é falar do continente africano, é falar das periferias do mundo, né? Enfim, então, do ponto de vista histórico, acho que revoltas como a Revolta dos Búzios, que reivindicava, inclusive, sob orientação muçulmana, né, porque foram diversos povos negros trazidos, sequestrados de seus territórios e vindos para cá tratados como menos que bicho, né, porque corpos descartados ao mar não é pensar que aquelas vidas valem alguma coisa e continuam não valendo nada também até hoje, visto tudo que a gente percebe. E a gente teve no Brasil, em solo brasileiro, aqui em Salvador, a Revolta dos Búzios, que também é considerada por alguns como a primeira manifestação do picho no Brasil, que eles escreviam porque eram alfabetizados, e assim trocavam mensagens, tinham códigos, uma criptografia, e tinha um manifesto que reivindicava liberdade, né, então, forrei os escravos, enfim, um conjunto de demandas políticas, de organização política também para a cidade, para a economia, soldo para os soldados, enfim, que para a época de uma sociedade analfabeta, com uma proporção, aqui em Salvador, tem historiadores que tratam de uma proporção de 6 negros escravizados, de 6 negros para cada branco, então, com um potencial populacional aí bem grande que podia, né, eclodir, e eles conseguiram articular todo o movimento, foram delatados, a revolta foi dissipada, seus líderes principais, me arrepio só de falar, foram degolados, decapitados, sofreram todo tipo de expiação pública, então, tipo, que para vocês aí em Minas significa o processo de Tiradentes, para nós aqui tem muito esse significado também da brutalidade
com os heróis da Revolta dos Búzios. E só no governo Dilma, se eu não me engano, foi no último ano do governo Lula, que esses 4 mártires entraram no panteão dos heróis da nossa história, né? Então, esse processo de resgate, é importante a gente saber contar essa história. E é um período colonial, é um período... Então, as nossas lutas, elas não surgem só da Constituição, ou das ondas do feminismo, ou de Vargas, elas estão inerentes a um processo de disputa e ocupação do território que chamamos de Brasil. E a Revolta dos Búzios, depois vocês procuram, ter várias coisas muito importantes lá, muito para entender também da organização, né, das lutas e das revoltas. E por que eu trago essa coisa tão longe da história, lá de 1879, se eu não me engano, 1789, para cá? Isso é 1789, sabe? Antes de muita coisa. As mesmas corporações, na verdade, o mesmo método de ocupação, né? Seja dizimando territórios, dizimando linguagens, dizimando histórias, oferecendo ainda processos de linchamento, de esquartejamento público. As empresas, as grandes transnacionais, a lógica das grandes corporações continua sendo colonial, continua sendo da exploração de corpos e vidas, continua sendo a partir da superexploração da vida do corpo das mulheres, com o supercontrole, é só perceber a indústria farmacêutica. Então, quando domina, né, os comuns, quando consegue fazer esse longo processo aí de dominação de territórios, você tem um vasto caminho para a aplicação desses modos de superexploração. Isso continua, né, se adaptando de diversas formas, e aí é o caso do encarceramento em massa, da política de drogas, estabelecer quem são os novos inimigos, quem são aqueles corpos que podem ser descartados, não mais no mar, mas agora em presídios, que podem ser descartados com balas perdidas que são achadas, né, na maioria em corpos negros e pobres e periféricos. Então, faz parte de uma política ainda mercantil, quando a gente pensa o mercado das drogas, ainda a sua maioria não são, o tráfico ele não é organizado por mulas só, né? Isso é muito pouco, ele é organizado por navios, por rotas de avião, de helicóptero, isso, as grandes apreensões, né? Quando pega alguém no aeroporto, tinha 4 quilos de cocaína, nossa, mas tinha um avião com 450 quilos de cocaína. Os navios que são apreendidos em Santos, aqui em Salvador, tem uma grande apreensão. Então, ainda continua sendo tráfico de mercadorias, ainda continua a dominação dos corpos, são essas mulas, ainda continua com a separação de determinada população para continuar a sua dominação, que é o encarceramento. Ainda continua um processo de despolitização, né, de desorganização, para não mais, talvez, com delatores, mas com ciladas, né, do próprio discurso, que termina nos colocando uns contra os outros, e que vai se acirrando mais no campo da diferença do que do ponto de vista de como a gente consegue organizar a resistência. Para reforçar um pouco mais essa questão de como as questões, principalmente aos povos periféricos do mundo, estão colocadas e são muito semelhantes a 500 anos atrás com as grandes navegações, pensar o que é a imigração. Ainda são grandes contingentes populacionais que estão em trânsito por conta da miséria, perseguição política, desigualdade, guerras patrocinadas por esses grandes estados que continuam colonizando, através de novas armas, territórios. E aí são territórios economicamente viáveis, a partir da superexploração, mas não para seu povo. Pensar que as queimadas no Pantanal, na Bahia, na Chapada Diamantina, para que avance a produção de boi, algodão, soja, né? Porque não é comida, não é agricultura familiar, não é uma diversidade, né? Não é uma multicultura, é uma monocultura, são grandes extensões de terra dominadas por certos povos ainda, né? Sejam as grandes corporações que pertencem, se for buscar o histórico, essas famílias estavam nos primeiros navios que saíram pelo mundo. Seus herdeiros continuam aí, né? E continuam nesse processo.
e também nesse processo de não são novas roupagens, mas dos novos desafios que o próprio mercado impõe para justificar e legitimar sua presença, sua onipotência. E aí não é o mercado como uma empresa ou outra, mas como um modo de organizar a economia, como interferência nas democracias, né? Como a gente teve a democracia hackeada no mundo, porque não é só a eleição de Bolsonaro no Brasil, é também o Brexit, é também a eleição de Trump, é também a gente não conseguir denunciar os grandes golpes no mundo, é a questão de Evo e a volta agora do MAS lá na Bolívia. Tem diversos ataques que eles estão muito coordenados, são coordenados porque tem uma... E aí não é aquela teoria de Trump, né, do QAnon, é de um pensamento mesmo de superexploração, porque tem grandes e vultuosas quantias aí envolvidas. Então, pensar que hoje vivemos no Brasil um Estado que está subserviente a esse projeto é assustador. A ideia do boi bombeiro, a ideia, o desmonte dos órgãos de regulação, a própria demissão de diversos profissionais que são servidores de carreira, que preferiram parar de atuar nesse governo, não só por não serem cúmplices, mas porque estavam sendo vítimas também dele. A falta de aplicação de recursos na Covid, o percentual do que poderia ser aplicado em virtude do que foi aprovado na Câmara e do que foi aplicado, deixou que a gente chegasse nesse nível hoje de tantas, mais de 50 mil mortes, e uma quantidade absurda de infectados. Então, essas questões, elas ainda estão pautadas nessas superestruturas, que é o racismo, que é a exploração das mulheres, que é um processo colonizador de corpos, vidas e territórios. E o neoliberalismo, ele avança cada vez mais quando coloca seus interesses, que estão cada vez mais acirrados do ponto de vista da superexploração e dessa dominação, coloca o Estado a serviço dos seus interesses. Então, é a Vale, que, inclusive, com os grandes recursos para comunicação, fica aí tentando refazer sua imagem. A Aracruz Celulose, aqui no sul da Bahia, por exemplo, que foi por isso que veio Força Nacional para cá, tem diversas questões, são as grandes empresas transnacionais que estão com suas ações nas superbolsas do mundo, que estão definindo a vida e matando gente nos nossos territórios. Isso é importante, né? A materialidade do neoliberalismo é essa, o conflito agrário, quantos lutadores e lutadoras pela terra, pelo direito à terra, morrem no Brasil, quantos lutadores e lutadoras dos direitos humanos, a mando de quem? Dessas empresas. Vai ser que nem lá as planilhas da Odebrecht? Pode não ser, mas continuam atuando do mesmo jeito que as milícias no Rio de Janeiro, enfim. E além dessa dominação, né, dos meios, dos bens, ainda tem cada vez mais uma precarização da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, de como se manter, de como viver, que é a uberização da vida, né? Essa ideia do empreendedorismo, você salva a si mesmo, você dá conta das suas demandas, você tem que ser empreendedor, todo mundo é capaz, sim, mas em que condições? São condições iguais? Não são. Todo mundo entrou na universidade igual? Não entrou. Todo mundo conseguiu chegar até o final? Não chegou. Então, vendem diversas saídas, soluções, como se fosse o centro para a gente se preocupar nessas questões que são cada vez mais individuais, que nos tiram cada vez mais direitos, que dá a ideia que agora, tipo, você produz para a pandemia, você produz para o isolamento social, pode demitir, pode flexibilizar trabalho, pode flexibilizar salário, não diminui o número de mortos em decorrência da violência urbana ou da letalidade policial. Através da mediação de plataformas que não produzem nada, elas só estocam, como a Amazon, que você acessa bens que cada vez mais você quer, sendo que Jeff Bezos foi o cara que mais enriqueceu no mundo, o cara já é o cara mais rico do mundo, ele ficou ainda mais rico. O meu salário anual cabe em 5 segundos do dia dele, para vocês terem noção, tem um gráfico no BuzzFeed com isso. Então, né, para dar uma aliviada também nisso, a gente pensar em saídas, porque as contradições, elas, assim como em 1789, elas continuam aparecendo. Não foi só Breonna Taylor,
não foi só eu não consigo respirar que chocou o mundo. Isso esporadicamente vem chocando o mundo. Em Grey's Anatomy, em determinado episódio, doutora Bailey senta o filho, ela e o marido explica como ele se comportar diante de uma abordagem policial. A gente está falando de uma super série e tal, de como isso está presente, né? Como marca, impacta, dialoga com um monte de gente, mas como também se condiciona dentro do sistema para dar novas cores ao capitalismo, né? Como se fosse possível viver com essas contradições, porque as mesmas empresas que financiam esses filmes, essas séries e a Netflix, e como os algoritmos estão aí, como os nossos dados estão vazados, é a mesma que os jogadores da NBA, que é desse mesmo jeito, né, supercorporações de mídia, se colocam, param durante 3 dias e dizem, não, nossas vidas importam, mas importam quanto? Né? São manifestações importantes. Acho Hamilton fenomenal quando ele coloca, né, pede a condenação dos assassinos de Breonna Taylor, aparece com a camisa do Black Lives Matter, tem todo um processo de organização, de mobilização social, mesmo com a Covid, de indignação. Mas para onde a gente caminha com isso? As empresas como a Magazine Luiza dizer, eu quero trainees negros, acho massa, mas a Magazine Luiza é uma das principais interessadas na privatização dos Correios, que eu quero explicitar cada vez mais. Não existe pactuação com esse capitalismo, com essas cores e com as necessidades reais, a materialidade e os problemas que o próprio capitalismo causa. Não é dizer as mulheres negras as mulheres morrem em decorrência de aborto seguro e, vírgula, as mulheres negras morrem mais em decorrência de aborto inseguro. A gente não é vírgula. Por conta do racismo que é estruturante, que permite que ricas, brancas e tal não morram, mulheres negras e pobres vão morrer. Então, não tem um jogo de tem para todo mundo. Para alguém ter muito, tipo Jeff Bezos, tem milhões de explorados. Para se ter determinados direitos para determinada população, teve um contingente que continua até hoje sendo super explorado. Tem a mão de obra gratuita das mulheres e a nossa superexploração. Enfim, e o Estado termina nessa condição desse acirramento cada vez maior, porque aí cada vez que tem um levante desse, se assume uma nova roupagem, né, seja de quando tinha importância muito forte, continua tendo, né, a questão da representatividade, isso tudo isso mesmo, faz parte do nosso discurso, mas aí é capturado por uma marca de cosméticos com a cantora negra e é a linha mais cara dessa marca de cosméticos, né? Então, de como vai sendo capturado e transformado em produto e qual a nossa resposta? Tem que ser sobre produção da vida. E aí, de novo, a gente cai na onda de as mulheres têm que salvar o mundo. Foram as mulheres que resistiram ao golpe. O golpe é machista. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que está certo, a gente sabe que sabemos que somos as mais exploradas. E a gente oferece também, por conta de não ter outros meios, né, e talvez até como um sujeito coletivo, estruturas para sobreviver, seja da solidariedade, valores, inclusive, que não perpassam no rol aí dos valores do capital, da acumulação, que não dialogam, inclusive, no seu método, na sua produção política, na sua concepção coletiva, como dar conta, não conseguem conviver juntos, né, com o capitalismo e procuram alternativas de sobrevivência. E aí, de uma forma bem prática, assim, é pensar as profissões do cuidado, seja, principalmente da saúde, né, da assistência, da saúde e tal, elas são majoritariamente mulheres, o corpo de limpeza é majoritariamente mulher, todo mundo está ali na linha de frente também do enfrentamento à Covid, as nossas palmas, né, 7 da noite, como em alguns lugares teve, era para os médicos. Mas as necessidades que o isolamento social foi provocando, foi dando, acirrando, apresentando, explicitando cada vez mais os elementos do machismo e da superexploração do trabalho. É a pesquisa da SOF, que apresenta que, eu não lembro agora o dado, mas a maioria de nós teve que assumir o cuidado com alguém, a questão do adoecimento e da mortalidade dos profissionais de saúde, sua maioria mulheres, do estresse, enfim,
de como o serviço público de transporte não dava conta, e aí quem são as mais atingidas? Isso mostra a materialidade daquilo que nos colocam como papel, né, do cuidado e tal. E aí está a materialidade do patriarcado, de como organiza, de quando no maior momento político de enfrentamento na crise sanitária sem precedentes, recai sobre os ombros das mulheres com trabalho invisível, não valorizado, reduzido, inclusive, do seu ponto de vista acadêmico, de sua produção, e os louros da fama é dado a outros profissionais. Não que haja um acirramento, não pode, mas que explicita para a gente aí que tem uma diferença entre homens e mulheres, entre profissões que são majoritariamente femininas e não femininas. E de também como no enfrentamento, seja alternativa nas favelas, seja dessa questão do cuidado, a gente foi traduzindo também em alternativas de enfrentamento à Covid, seja da organização comunitária, seja do pensar, né, ali a distribuição de alimentos, a gente está falando de coisas básicas, e para as comunidades, que a maioria mulheres, chefiadas por mulheres, empobrecidas, a maioria negras, em trabalhos que estão também nesse campo do cuidado, a gente vai percebendo como é a solidariedade um fio condutor aí para dar conta do problema, essas pessoas continuam sobrevivendo. Qual é a nossa função extrapolar? É como viver. E aí, como viver diante do capitalismo, diante de todas as formas de opressão e do acirramento aí entre capital-trabalho, da contradição capital-trabalho, da superexploração desse processo de colonização tão marcado ainda, inclusive no nosso pensamento, né, e das alternativas, muitas vezes, que a gente termina apresentando, e não houve as mulheres, a gente está falando, tem o bem viver. Não é uma invenção das feministas, não é uma invenção de uma categoria, não surge na Marcha das Mulheres Negras em 2015, tem muito mais a ver, inclusive, com a questão do meio ambiente e com os povos originários tradicionais, os povos indígenas, essa questão do bem viver. O que seria o bem viver? Um novo modelo de vida, que aí não entra, ele está em contradição com o capitalismo, ele está em contradição com o racismo, ele está em contradição com toda e qualquer forma de exploração, seja da natureza, seja de corpos, de vidas, onde as vidas valem, onde a gente começa a pensar um processo pela vida, e pensar a vida significa hoje corrigir desigualdade. Então, para corrigir desigualdade, não é todo mundo para e espera a gente chegar, né, nós mulheres negras. A gente desenvolve a sociedade a partir de instrumentos que nos incluam com diferença, porque somos e estamos historicamente nessa condição de diferença, para produzir um espaço onde todos caibam. Não é uma puxa a outra, não tem parede, não tem escada, é ser radical, porque enquanto qualquer uma de nós for presa, né, estivesse sob a égide do patriarcado, todas seremos presas, porque somos todas, e o que é o feminino, né, estamos nessa condição de subalternidade. Então, para romper com essa ideia de santa, casta, que tem que dar conta do mundo, a gente vai continuar dando conta do mundo, e produzir um outro modelo de vida. E tem diversas alternativas. A perspectiva ecofeminista de pensar os territórios, ela é essencialmente antirracista, porque aí pensar territórios tradicionais é pensar em comunidades negras, em populações indígenas, é pensar em uma outra forma de ver a terra, a produção da terra, a função social da terra, é pensar o trabalho doméstico como algo que pertence a todos e todas nós, e não só a determinadas mulheres, porque não cabe na nossa vida, ou porque não é possível pagar. Não é esse o debate. Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas, então a gente consegue também, né, não ter que ter, como, por exemplo, está acontecendo graças aos brasileiros, em Portugal estão tendo que repensar o espaço imobiliário lá, o mercado imobiliário, porque querem quarto de empregada. Isso é uma herança escravagista, né, ter esse lugar fora da casa, o quartinho, manter essas relações de subalternidade. Então, repensar o trabalho doméstico é também pensar o nosso trabalho não pago, o nosso trabalho não remunerado, quanto de tempo nos ocupa o cuidado, de que não deveria ser uma obrigação só nossa. Não é dizer que não é obrigação nossa, é porque somos humanas, mas é obrigação do conjunto, né? E do Estado deveria também de promover isso. E aí, pensando nessas formas de alternativa,
e de resistência, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai precisar enfrentar, principalmente com a política de desinformação, em como essas super redes, essas grandes empresas que controlam não só a produção de fake news, mas produção de candidatos desse, né, estilo, tipo, de como grandes corporações têm produzido e financiado pessoas feito Tabata Amaral, feito Kim Kataguiri, de como entender que são petrolíferas, que são grandes corporações que estão financiando essa turma, né, que é a galera dos herdeiros das capitanias hereditárias, a gente também pensar esse nosso processo coletivo. Não somos as únicas revolucionárias, os únicos revolucionários, mas a gente reflete e extrapola, né, sobre essas alternativas. Então, a economia solidária, a economia, pensar uma economia feminista, passa por isso, por o lugar da vida, ele ganha o centro, e não o lucro, e não a mais-valia, e não a acumulação, e não a exploração. E quais são as alternativas? A nossa resistência tem sido denunciar o governo Bolsonaro, denunciar o corte, né, os seguidos cortes nas políticas que a gente tem, não significa que somos cúmplices dele, significa procurar alternativas, seja através de governos progressistas, com a manutenção, né, mesmo com seus papéis até, se não fosse até uma desobediência geral de vários governadores, a gente teria tido um desastre ainda maior, e morando na Bahia, em relação aos outros estados, de verdade, podia ser bem pior, de onde os parceiros, os aliados de Bolsonaro agora escondem ele, mas continuam executando o mesmo projeto. Então, Maia é sócio disso, Alcolumbre é sócio disso. E aí, denunciar, né, enfrentar o governo Bolsonaro é fundamental. E aí, num processo que a gente vive da conjuntura, e já para ir terminando, até pelo tempo estou falando muito, a importância dessas eleições e de como é importante denunciar, né, essa turma, e no caso aqui, Salvador, minha cidade, a CM Neto está tentando fazer a sucessão dele com um cara que é o vice e tal, e a gente tem a Major Denise, enfim. E ele esconde Bolsonaro, então a gente está tendo que fazer o papel de, você é do lado de Bolsonaro, você é do partido do cara, porque a CM Neto é o presidente do DEM Nacional, né? Então tem que ir falando para as pessoas e ir combatendo justamente esse processo de desinformação, esse processo que vai se travestir aí, vai se vestir, né, se transformar, se apresentar de diversas formas como alternativa, que continua sendo a negação da política, continua sendo um processo de desorganização das nossas lutas, a dificuldade que a gente vai enfrentar em eleger os mandatos populares agora, e são espaços, e as câmaras legislativas, o espaço da cidade, é um espaço fundamental para a resistência, né, porque é com a bancada mínima de vereadores ali de esquerda que a gente hoje ainda consegue dar alguma dor de cabeça para a CM Neto, senão a gente já teria a cidade completamente vendida, porque o projeto deles continua o mesmo, por isso que Bolsonaro segue. Desculpa. Então, esses nossos desafios partem, acho que muito de denunciar, enfrentar tudo que a gente já sabe que está acontecendo, olhar um pouco para trás e ver quais são as nossas alternativas coletivas, e por isso comecei falando muito da história, para a gente também se inspirar, né? Por mais que tenham sido terminando lá degolados e tal, mas a luta, ela significa abrir mão, né? Fazer escolhas também, e aí escolhas de modo de vida, de como a gente percebe o mundo, isso ajuda a gente a ir extrapolando. Acho que é um exercício bom, porque transforma a gente. O feminismo transforma a minha vida, porque me faz também pensar diferente, descortinando os velos. Então, olhar um pouco para a história dessas nossas alternativas de organização, não é fazer aquela coisa do levante, vamos fazer trabalho de base, não. O que é que nos organiza como projeto comum? Onde que a gente não cai nessas ciladas aí de porque eu sou Lilás agora, eu sou sua amiga? Como é que nesse processo, por exemplo, das eleições e a academia, diversos projetos, diversas hashtags, organizando candidatas. Nós, mulheres dos partidos, né, e principalmente do PT, estamos passando por um processo único na história, que é a questão do financiamento. Nós não estamos sendo ouvidas.
as mulheres dos partidos continuam entre si discutindo como vai dar conta dos desafios das eleições e do financiamento da presença das mulheres na política. Diversos programas de mestrado e doutorado têm feito, vamos por aqui, vamos por ali, não há, continuar, inclusive, a colonização no pensamento, né? Não há tutela diversas candidatas que estão, muitas vezes, achando que, e tem um caso aqui, vou falar de um caso daqui, tem uma mulher incrível, super aliada de todo mundo e tal, lésbica, dona de um bar, foi atacada seguidas vezes, ataques lesbofóbicos, saiu ferida, teve briga dentro do bar, não sei o quê. Ela saiu candidata pelo PDT, a vereadora. Nossa, que bom. O PDT está apoiando a Semineto, está apoiando esse candidato de Semineto. Então, e aí quem é que está com ela? Muita gente que acha legal mesmo ela estar no PDT, que não vê problema em apoiar o candidato de ACM Neto, que não tem um problema aí, que é a mesma política conservadora que está matando gente, é apoiada por esses caras, ou de candidaturas que, mesmo dentro do PT, fazem um processo de desorganização e desacúmulo. Tem muito eco aí que tem acontecido na academia sobre isso. Eu acho que a gente precisa também refletir do quanto a gente contribui para perceber essas mudanças do ponto de vista da organização das mulheres e também das ONGs, né, que muitas surgem como salvadoras e a gente sabe ali que é muito para entrar nas comunidades, organizar, que é também legítimo, né, a disputa da organização da sociedade, mas a serviço de que programa, de que projeto, e aí essa turma que cola com o DEM, essa turma que cola com o MDB, essa turma que diz que a gente é assim ou assado, sem nem ao menos colar com a gente no conjunto das lutas para além do 8 de março, né, que continua caindo nessas ciladas, muito manifestadas a partir de uma medição de likes, né, como se isso fosse, tipo, eu sou dona da página, virei dona de movimento social, como se, e já começa tudo errado, né, sou dona de página, dona de movimento social, como se movimento social tivesse dono e como se página fosse organização de milhões, né, que te bota em ação, te bota em atuação, e de como são com essas pessoas que a gente está no 8 de março, vai estar no 25 de julho, no Dia da Mulher Negra, vai estar em lutas pontuais aqui ou ali, mas que na hora de colar, não cola, né, na corda, porque o projeto é divergente, porque tem interesses individuais. Então, de como a gente também tem que ficar atenta à transistonia para a gente não ir caindo nessas ciladas, não é rechaçar a princípio, mas geralmente a gente está certa, exemplo do que foi a Marcha das Vadias, de como deu retumbantemente errado e de como a gente sempre avisou, né? E não se misturou, por exemplo, aqui a gente nunca se misturou. Só para, né, os exemplos assim entre nós de como essas ciladas estão presentes, nos colocam umas contra as outras, enquanto, partindo da diferença, enquanto a gente faz um outro trabalho, que é isso que eu falo, né, dos comuns, dos bens comuns, que é o lugar da solidariedade, é o lugar de uma outra linguagem, metodologia de organização, a própria pedagogia do movimento, que nos influencia não só no movimento de mulheres, mas eu acho que para a vida. Se hoje eu sou militante, se hoje eu estou na executiva do PT da Bahia, se eu perpassei todo esse processo na minha militância, eu já tenho 13 anos militando, comecei na Kizomba, com muito orgulho, e na marcha junto, foi por conta da Marcha Mundial das Mulheres, foi por conta do feminismo. Então, acho que quando a gente se assume assim, a gente está pensando a vida. E pensar a vida é muito mais que só a nossa vida, né? Porque não resolve só a nossa, não resolve só a minha. Não é só se emocionar com Grey's Anatomy, pra rua também, conseguir convencer e virar o voto de alguém, conseguir ter outras relações com a família dentro de casa, se sentir sujeito político, desde mudar a si mesmo para mudar o mundo, para mudar a si mesmo e mudar a geral. É isso. Obrigada. Desculpem se eu falei muito, eu fui me empolgando. Foi maravilhoso, é ótimo para nós poder contar com uma contribuição assim. A gente tem chamado, né, pessoas que para nós são referências assim, no nosso movimento, na DS, na marcha, enfim. Assim, né, acaba que essa dinâmica online nos permite também, né, contar com contribuições de pessoas que se fosse no presencial seria mais difícil. Mas foi maravilhoso, assim, é muito, muito bom para a gente poder te ouvir. Eu vou abrir para inscrição, então, enquanto não tem nenhuma inscrição, eu vou comentar. Mas, gente, podem se inscrever aqui no chat e também